aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Amém, queridos. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Convido os amados irmãos a, nesse momento, estarem se colocando de pé para juntos louvarmos e bendizer o nome do Senhor, nosso Deus. Louvemos. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar, lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de saber se temos visitante nesta manhã. Faça um sinal assim com a sua mão. Temos. Estamos em igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que vocês neste momento tenham a oportunidade de cumprimentar o Senhor. E não deixe de abençoar a vida do seu irmão do lugar que você está aí mesmo, viu? Amém.
você, shalom. Quero dizer a paz do Senhor. Shalom para você, shalom. Quero dizer a paz do Senhor. Shalom esteja comigo. Shalom esteja contigo. Shalom esteja conosco, amigo. Shalom esteja comigo. Shalom esteja contigo. Shalom esteja conosco, amigo. Shalom para você que está nesse lugar a nos visitar. Shalom para você que está nesse lugar a nos visitar. Shalom esteja comigo. Shalom esteja contigo. Shalom esteja conosco, amigo. Shalom esteja comigo. Shalom esteja contigo. Shalom esteja conosco, amigo. Shalom para você que está nesse lugar a nos visitar. Shalom para você que está nesse lugar a nos visitar. Shalom esteja comigo. Shalom esteja contigo. Shalom esteja conosco, amigo. Shalom esteja comigo. Shalom esteja contigo. Shalom esteja conosco, amigo. Neste momento, vocês podem ofertar aqui e vou esperar. Já estão colocados aqui as bandejas. Vocês podem ofertar ao nosso Senhor com alegria, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, vontades de fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Se abalam,
se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, pois Tu és maravilhoso, pois Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo que neles há, Senhor. Pai, te agradecemos mais uma vez por este dia, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para servirmos a Ti, Senhor, para prestarmos adoração a Ti, Senhor. Abençoe, Senhor, cada uma das ofertas, Senhor, que foram depositadas, Senhor, para o mantimento da Tua casa, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, cada um que ofertou aqui, Senhor. Pai, abençoe, Senhor, o decorrer deste culto. Abençoe, Senhor, as escolas, meu Deus, as salas, cada uma das classes, Pai, para que tudo ocorra bem, Senhor, e que a Tua palavra seja ensinada, Senhor, com excelência, para que possamos, Senhor, estar de corações realmente quebrantados diante de Ti, Senhor, e receber, Senhor, o ensinamento, Senhor, muitas vezes uma repreensão, meu Deus, ou um conforto, uma consolação, meu Deus. Então é isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor nosso Deus, aos irmãos que estão aqui, àqueles que estão nos lares, mas estão atentos ao culto que está sendo oferecido ao Senhor nosso Deus. Projete aí para nós o Salmo de número 100. Vamos observar. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Está bom bem aí? Meus queridos, quando eu observo este princípio, eu vejo a como que nós somos desafiados. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. A como nos apresentarmos diante do Senhor. Aclamem a Ele, exaltem a Ele e se apresentem diante dEle com alegria. Por que com alegria? Porque nós estamos diante do nosso Criador, do nosso Senhor, daquele que merece toda a honra, todo o respeito e todo o louvor. Toda vez que eu me deparo com este versículo, eu vejo que quando nós nos reunimos bem aqui, nós nos reunimos para adorar com alegria. Nós nos reunimos para exaltar,
para aprender a respeito do Senhor nosso Deus. Nós saímos das nossas casas com o propósito de chegar aqui e ficar concentrado. E dizer, eu quero a mensagem, eu estou aguardando a mensagem. Aquilo que Deus tem para mim hoje. A nossa concentração deve estar voltada naquilo que aqui está sendo feito. Na palavra, nos cânticos, na oração e assim sucessivamente, né? E aí surgem algumas perguntas que nós temos que avaliar e aplicar na nossa vida e ver como é que nós estamos, né? Como é que nós somos na hora em que nós estamos adorando ao Senhor? Existe alegria no nosso coração? Aquela disposição, a intenção de saber para quem nós estamos oferecendo o louvor. Quando nós cantamos, nós estamos pensando nele ou nós estamos só acompanhando os cânticos que acontecem na congregação? Servir ao Senhor com alegria, aclamar, apresentar diante dele com cânticos, é quando nós cantarmos, pensarmos nele, cantando para o nosso Deus, orando, falando com o nosso Deus, não simplesmente por cantar, não simplesmente por fechar o olho, mas para nos apresentarmos diante dele. Quão bom e quão maravilhoso é nós termos a oportunidade e a liberdade de adorarmos ao Senhor aqui em comunidade. Tá bom? Então, que possamos refletir neste princípio. A nossa vida deve ser apresentada diante do Senhor com alegria, com amor, com gratidão. Nós vamos agora para as nossas turmas, certo? Vamos estar atentos àquilo que vai ser ensinado, os professores, os alunos estejam se direcionando. E eu peço que os adultos, né? Hoje eu vou estar direcionando a lição e eu estou sem óculos. Eu só estou vendo o vulto ali do irmão, só o azul ali, né? Então eu quero que vocês venham para cá para frente, bem aqui. Todos aqui, bem pertinho. Os adultos que aqui ficarão, tá bom? E os demais para as suas salas, tá bom? Com certeza, como os adultos são muito obedientes, eles virão, não ficarão atrás. Tem que dar exemplo para os mais novos, né? Ok. Vamos aproveitar hoje bem o nosso tempo, bem mesmo. Vamos começar mais cedo. Muita coisa para nós aprendermos da palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? Meus queridos, hoje nós vamos aprender da palavra do Senhor diante dos princípios e daquilo que nós vivenciamos todo santo dia, tá bom? Então, o que eu quero? A participação de vocês. Inclusive, aos meninos do som, eu já quero um microfone aqui desse sem fio, funcionando, para que a gente esteja repassando aqui para as participações. Você pode nos ajudar também aqui, Marcos. Tá bom? E a gente vai aprender junto. Passar aí para ele, Arthur, o microfone que ele vai... Muito bem. Hoje eu quero conversar, trazer os princípios bíblicos com respeito a questões práticas da nossa vida. E aí nós vamos estar intensamente voltados para essas questões, tá bom? O nosso tema é a nossa responsabilidade
como pais, tios e avós com aqueles que Deus incumbiu para nós. Eu sou pai, eu sou tio, ainda não sou avô, mas serei no futuro, né? Mas tenho filhos que servem ao Senhor, sobrinhos, graças a Deus, que servem ao Senhor, né? E assim sucessivamente, meus parentes, amigos também. Mas nós temos uma função muito importante diante dos nossos filhos. E aí nós vamos tratar hoje diante das nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens e adultos. Certo? Por quê, pastor? Porque é importante que os princípios bíblicos sejam aplicados na nossa vida em relação aos filhos. Né? Pastor, ainda não tenho filhos, não se preocupe, eles chegarão. E você já saberá como proceder. Tá bom? Salmo 127, número 3, diz assim, versículo 3: herança do Senhor são os filhos, são fruto do ventre, são seu galardão. Os filhos, eles não nos pertencem. Eles pertencem a Deus. É uma herança concedida por Deus para nós. Nós passamos o tempo que Deus providencia para nós passarmos ao lado dos nossos filhos. Mas o que é que acontece? É que muitos cristãos não têm organizado ou aproveitado o tempo com seus filhos da maneira que Deus deixou. Primeiro, eles são nossa herança. Nós recebemos uma responsabilidade muito intensa, irmãos, para cuidar dos nossos filhos. Aqueles que já são pais sabem, né? Eu digo para os meus filhos, eu os amo muito, muito mesmo. Ontem eu saí com o Josué, era aniversário dele, escolhi um presente para ele e ficava olhando os passos, a autonomia que ele ia criando. E nós amamos os nossos filhos, mas filhos dão muito trabalho. E como dão trabalho? Quando pequenos, adoecem muito, até com que o organismo se adequado a esse mundo, né? Fique preparado, na realidade, para conviver neste mundo. Aí gripa, aí tosse, a gente fica desesperado, e daí por diante. Vão crescendo, começam a falar, aprendem o que nós ensinamos e aprendem o que ouvem, que às vezes não tem nada a ver com os princípios que nós ensinamos. Tornam-se adolescentes, alguns acham que ganharam a liberdade e começam a brigar com os pais, a responder para os pais e assim sucessivamente. Tornam-se jovens, aí que a autonomia vem. E alguns dizem assim, eu tenho 18 anos, agora eu sou de maior. Eu dizia isso. Eu falava, quando eu completar 18 anos, eu quero me mandar, eu quero ser livre. Oh, Deus, como eu sou arrependido disso. Né? E, enfim, é um processo contínuo. Mas eu quero chamar a atenção, hoje, para o nosso aprendizado, para essas três áreas. Primeiro, para a área infantil. Tá bom? Aqueles que têm filhos pequenos precisam ter alguns cuidados que são muito importantes. Assim como eu também tenho filhos pequenos. Certo? E eu listei aqui alguns itens que são comuns de a gente observar acontecer no dia a dia. Um exemplo, tem pais que vêm para o templo de adoração, mas não trazem seus filhos. Por que será? Alguns já disseram para mim, como pastor, não, pastor, porque meu filho não sossega, não quieta, não é? A maioria das vezes diz isso. Não quieta, eu não consigo estudar, eu não consigo participar. Então, o melhor é deixar o filho fora da comunhão. A gente sabe como é uma criança. Nós sabemos. Do que trazê-lo mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentamos. O que é o melhor? Afastá-lo da comunhão com os irmãos e daquilo que ele vai estar ouvindo de Deus, mesmo que a gente pense que ele não aprende, mas ele retém. Ele retém. Então, muitos cristãos estão caindo neste erro, meus irmãos. E isso não pode acontecer conosco. É criança? Nós passamos por essa fase. Mas não é por isso que nós vamos deixar os nossos filhos e vir só nós para a igreja. Que exemplo nós vamos ter para ensiná-lo?
Que educação nós vamos prestar a eles? Herança do Senhor são os filhos. É agitado? É natural da criança ser agitado. Traga. Agora, nós temos um processo, uma participação muito importante nesse processo. Nós vamos educá-la a se comportar dentro do templo de adoração, em relação aos irmãos, em relação à liderança. Como é que eu vou ensinar minha criança a ser submissa à liderança da igreja se eu não a trago para a igreja? Como é que eu vou ensinar minha criança a ser sociável com as outras crianças se eu não trouxer à igreja essas crianças? Como é que eu vou ensinar ela que ela precisa ter reverência e respeito se eu deixá-la em casa? Como é que vão acontecer estes princípios? Não tem como. Não tem como. Então é um erro muito grande vir ao templo de adoração e deixar as crianças em casa. Jesus disse o quê? Deixai vir a mim os adultos, não foi? Foi isso, irmãos? O que foi que ele disse? Deixai vir a mim os pequeninos. Tá bom? Então, se você é responsável pelo seu neto e você não traz, é o mesmo erro que está sendo cometido. É o mesmo erro. A criança precisa aprender a conviver conosco e nós vamos educá-las. Vamos educá-las. Eu aqui já tirei uma vez a minha filha, daqui disse, vem aqui minha filha, vamos aqui. Bem ali do lado tem, parece um banquinho lá, não sei nem o que é aquilo. Não é? Ali de cimento, ali do lado da porta. Disse, sente bem aqui. Minha filha, papai lhe ama. E eu vou lhe dar 3 palmadas agora, bem dada. Não, papai, vou sim, senhor. Mas eu não vou mais fazer. Eu sei que você não vai fazer, mas você vai se lembrar dessas palmadas bem aqui. Pronto. Dei as palmadas, menina voltou, sossegou, e até hoje. Até hoje. Então, nós temos que trazê-los e nós vamos educando os nossos filhos a reverenciarem ao Senhor, a respeitarem a liderança da igreja, os irmãos, a terem comunhão e socialização com as pessoas. É importante que isso aconteça, tá bom? Então, irmãos, não vamos deixar os nossos filhos em casa, ainda quando crianças. Deuteronômio 4,10 diz assim, não te esqueças do dia em que estiveres perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo, e eu farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer todos os dias em que você estiver na terra, e você vai ensinar o que você aprender para os seus filhos. É importantíssimo. A criança aprende. Eu digo isso porque aqui e acolá, o Josué está no meu pé e fala alguma coisa que ele aprendeu aqui. Pai, isso não pode. Pai, eu aprendi isso bem aqui. A criança aprende. Outro item, meus queridos, que eu quero ressaltar, é que é importante nós não deixarmos de disciplinar os nossos filhos. Nós estamos em uma sociedade aonde muitos pais, oh meu Deus, oh, tadinho, ele está falando. É natural, só porque é natural e desonroso, aceitam as ações dos seus filhos. Isso é completamente prejudicial. Completamente. O menino sai correndo aqui, ó. Correndo. É natural? É, mas você chame e diga, meu filho, quando nós estamos no templo de adoração, nós vamos nos comportar diferente. Eu já chamei os meus várias vezes. Já falei para eles, quando nós estamos lá, nós estamos adorando. Então, irmãos, é de suma, é de grande importância. Sou eu que tenho que educar os meus filhos. É você que tem que educar os seus filhos. Passe ali para o irmão que quer falar. É verdade, esse assunto aí é muito importante. Ainda tem que entender também a gente que é pecado. Não educar os filhos no caminho do Senhor quando você sabe que é a verdade.
Isso é coisa séria. É uma responsabilidade dada aos pais aqui na terra, que ela está abaixo de Deus, sobre os nossos critérios que nós temos que exercer com todo cuidado, porque senão os filhos vão se perder. Se eu não tivesse, por intermédio da minha mãe, há duas missionárias que veio há muitos anos, 50 anos atrás, Sara e Yara, que andaram evangelizando essa região todinha, que não tinha evangelho, e foram bater lá na raiz, na fazenda raiz, que era a nossa fazenda, e quando chegou lá, elas evangelizaram, e nossa mãe foi salva, e que por intermédio da nossa mãe e do nosso pai, nós conhecemos a verdade. Se eles não têm aplicado aquilo ali, se eles não têm se esforçado para ver a gente salvo, nós tínhamos morrido um bocado, e talvez que os outros não fossem salvos. É claro que nem todo mundo mas está tudo bem encaminhado, e não tem ninguém contra a palavra de Deus. O bom é isso. E que hoje nós somos 13, mas mais da metade de muitos são evangélicos. Esse tipo de assunto aí é muito importante, porque, pastor, às vezes a gente se acomoda, né? Se acomoda, e às vezes o filho ficou lá naquele jeito, né? Fazendo qualquer outra coisa, ou mesmo até dormindo em casa, e o pai não se importou. Depois vai sentir o efeito do que vai vir, né? E depois vai ser cobrado, e bem cobrado, e o pai vai para a delegacia, vai ter filho fazendo isso, fazendo aquilo, sendo que o que ouviu na igreja não aplicou. E isso é muito importante, pastor. Irmãos, eu repito, as crianças, por naturalidade, elas são assim. Só que nós vamos interferir no processo de desenvolvimento, porque nós vamos colocar diante deles uma educação espiritual. Minha filha, eu já falei, a minha filha, ela brinca, meus filhos brincam. Aqui, acolá, se dispara. Não, mas, meu Deus do céu, será que não está fazendo efeito? Mas não é o natural da criança. Mas nós não podemos deixar de falar, não podemos deixar de ensinar, de educar, né? Existe um livro que diz, Ensinando para Transformar Vidas, que uma das leis da aprendizagem é você repetir, falar e não cansar. É seu filho, é seu neto, não abra mão, entendeu? Insista, persista, lute. É isso que o Senhor requer de nós. Diga, irmão. Quando meus filhos eram pequeninos, eu só usei um método. Só o calmante verde, sem folhas. Eu trazia para a igreja. Quando ele queria descer do banco, eu mostrava. Se sair, pega. E ele ficava calmo. Funcionava, mãe, né? Funcionava. Mãe, eu quero ir no banheiro. Eu digo, se tiver realmente com vontade, faça bem aqui para me provar. Não estava, ficava sentado. Entendeu? E assim funcionou. E eu conheci uma irmã, que ela criou os filhos dela. Os filhos dela. Todos frequentam esta igreja como eles estão aqui. E era na base da pontinha do dedo. Não sei como chegava a pele deles em casa. Sabe? Eu passei na torção. por isso, irmã. E todos aprenderam. Se tem algum desviado, eu não sei. Se os meus hoje não servem a Cristo, é porque não querem, porque por opção deles, acharam melhor se desviar dos caminhos do Senhor, mas o que eles ouviam aqui, que não entendia quando chegava em casa, a gente ia ler, eu ia explicar aquilo que eu aprendia, que eu entendia. Se desviaram foi porque quiseram. Esse negócio de dizer, meu filho, se não vai na conversa, vai no calmante verde. Não existe esse negócio. Mas a Bíblia nos dá respaldo. Taca a vara nele. Né? Ou seja, eu uso o termo palmada, que não sei por que eu me acostumei com esse termo, eu digo, não vai pegar palmada. João está dizendo, o senhor fala muita palmada, eu falo mesmo, né? Vai pegar palmada. Mas é importantíssimo, tá bom? Repito, irmãos, não me compreendam mal. Eu entendo e sei, meus filhos passam por isso, que é natural que a criança corra, pule, faça coisa. Olha, um dia desse eu vi a Débora, tem aqui as 4 colunas do... A Débora, essa pega mesmo. As 4 colunas da tenda. Aqui na ponta dessa coluna aqui da tenda. Parecendo um macaquinho. Eu disse, mulher, tu desce daí, pelo amor de Deus. Então, assim, é natural? Mas nós vamos orientar. Nós vamos interferir neste processo. É isso que o Senhor requer de nós. Eu fui listando aqui alguns itens que são importantes, né? Então, não deixe de disciplinar o seu filho. E pai e mãe. Pai está disciplinando, mãe não intrometa no sentido de tirar a autoridade do pai.
Mãe está disciplinando, pai, você não vai tirar a autoridade da mãe. Não bate no menino, não faz isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Primeiro, vai prejudicar o seu casamento. Segundo, vai tirar o respeito do seu pai, do filho pelo pai e pela mãe. Se você achar que a educação, que aquela repreensão foi dura, você chame depois. Olha, vamos conversar aqui em particular nós dois. Aconteceu isso, eu acredito que você extrapolou aqui neste processo. Mas não faça isso jamais na frente da criança, porque ela vai deixar de respeitar pai e mãe e vai prejudicar o casamento. Eu tenho certeza disso. Não tenham dúvida disso. Tá bom? Pai está repreendendo, deixa repreender. Mãe está repreendendo, deixa repreender. Se precisar de algum ajuste, depois, em particular, vocês vão fazer este ajuste. Tá certo? Aí eu coloquei uns itens que eu sei, eu já passei por isso. Vocês sabem que é natural. A criança, quando ela é pequena, querer bater no pai e na mãe. Quando o pai vai repreender, o Jonathan levantou a mão quando o bebê uma única vez só. Eu peguei a mão dele, eu dei umas palmadas na mão dele. Disse, meu filho, isso não se faz para pai nem para ninguém, você não vai bater em ninguém. Nunca mais. A Débora não passou nesse processo, o Josué, graças a Deus, nunca levantou a mão também. O Jonathan levantou. É criança, segura a mão, segura que você vai levar um tapa do seu filho. Não morreu, endireitou. Irmãos, isso é importante. Ali. Que bonito. Não, meus irmãos, não podemos dar essa liberdade para uma criança que está em formação de caráter. Senão o caráter dela vai crescer assim, eu posso bater no papai e na mamãe. Aí quando for adolescente, aí já nem segura mais daí para frente. Tá certo? Então, eu listei, porque acontece. Seu filho levantou a mão, repreendam, não deixe ele achar que tem autoridade sobre você, que ele não tem. Não tem, biblicamente não tem, não terá. Em hipótese nenhuma. Tá bom? Coloquei outro item aqui. Não deixe que seu filho levante a voz para você. Não deixe. Na hora em que ele levantar, aqui eu digo, pode dar uma surra, se ele não quiser escutar. Pode surrar. Porque o filho não tem autoridade nem autonomia para falar mais alto que o pai. Ele não é experiente como o pai e a mãe. Ele não passou o processo que o pai e a mãe já passaram. Eu lamento, eu ensino muito para os jovens, eu ensino muito jovens e adolescentes. Eu digo, eu não quero saber que vocês tenham a ousadia de levantar a voz para o pai ou a mãe de vocês. Meus irmãos, não deixe que aconteça. Não vou nem ligar. Não. Tem que tomar atitude. Tem que agir na correção. Eu já passei por isso também. O meu chegou, eu fui repreender. Pai, mas isso... Espera aí. Desse jeito. Vem aqui. Vamos sentar bem aqui. Eu peguei a Bíblia. Mostrei na Bíblia como é que filho deve tratar pai e mãe. Falei para ele, eu fui muito duro. Eu disse, eu não lhe dou autoridade, eu posso ter 90 anos, chegar com 90 anos de idade, você não vai ter autoridade de gritar comigo. Você não terá, porque isso não agrada a Deus. Isso desagrada e desrespeita a Deus. Meu filho chorou muito quando eu eduquei nesse princípio. Muito mesmo. Depois ele veio brincar comigo e disse, pai, era para o senhor ter me dado uma surra, porque até agora eu estou lembrando daquilo que o senhor falou para mim. Né? Eu disse, mas tem que ser assim. Fique calado. Por mais que você ache que eu esteja errado, fique calado por respeito a Deus, primeiro, e segundo, por respeito a mim, seu pai, por respeito à sua mãe. Irmão, se nós deixarmos passar uma vez, não tem. Vai se repetir 2, 3, e aí vai embora. Ou se toma um posicionamento, ou se vai viver as consequências que são amargas. Ou é um, ou é o outro. Então não deixe, seu filho não tem o direito, nem autonomia bíblica para levantar, para gritar com você. Não tem. Não sendo, mesmo eu não sendo cristão. Quando
Eu gritei uma vez com minha mãe, e aquilo me trouxe um arrependimento intenso. Mas eu lembro que ela tinha um cuidado especial comigo, né? Como homem, irmãos, a minha mãe dizia assim para mim, né? Vai lavar a louça. Mas eu não sou mulher. Eu falava, se eu sou mulher, por que eu vou lavar a louça? Você é um rapaz de valor. Aprenda. E na minha época, não sei se na época de vocês, até que tinha bombril, né? Mas se usava areia nas panelas, nos copos. E ela dizia, você vai sair daqui quando estiver brilhando. Bonitinho. Porque quando você for adulto, você vai valorizar. Ela falava isso. Valorizar a sua mulher. Você vai valorizar, vai saber fazer se a sua mulher adoecer. A hora que precisar, você vai estar pronto para fazer. Eu não morri, né? Eu não virei traficante. Fui consertado pelas intervenções que aconteceram. Eu já vim aprender tudo isso que você está falando, mas dedicadamente depois que me casei. Eita, arroz misturado, fava parte, faço caça, faço peixe. Na areia, uma panela que a mulher chega. Vocês viram aí uma filmagem minha, não? No pé da pia, chega o sozinho, estava descendo. Rapaz de Deus, isso é maravilhoso demais, e temos que fazer isso. Rapaz, pode continuar, viu, que o negócio está bom demais. Eu estou gostando. Graças a Deus, viu? Aprendi, e foi bem aprendido. Eu faço qualquer tipo de comida que os irmãos pedirem. Essas que nós comemos por aqui, eu faço, e é com orgulho, viu? Amém. E a mulher, Vamos quando eu arrudei ali, eu comer lá ainda na sua puxo casa. ela e dou um cheiro no cangote. Quando ela chega perto de mim... É importante, muito importante. Então, o seu filho, ele não tem essa autoridade. Minha mãe, ela me ensinava. Olha, eu lembro a primeira vez, irmãos, que eu fui fazer feijão. Ela saiu, ela disse assim, ó, tu está responsável para fazer o feijão e o macarrão. O que eu fiz? Fui jogar peteca, e isso de manhã. Quando eu senti o cheiro do feijão queimado, olha o que eu fiz, irmãos, olha a minha cabeça, como adolescente. Eu voltei, coloquei água na panela, quebrei o macarrão e joguei dentro do feijão que estava queimado. Quando ela chegou, ela me deu uma surra. Era daquele estilo ali da irmã romana, né? Chamava de mortinha, não sei como é que chama aqui, uma galha. Ela me deu uma surra que eu olhava as marcas e eu chorava. Ela dizia assim, eu lhe deixei responsável, não foi para ir brincar, você brinca de tarde. Eu deixei responsável você para fazer isso, isso e isso. E agora você vai comer o feijão queimado com esse macarrão e esse gosto que está aí. Era assim, né? Hoje, nós temos ainda formas de educar bem diferentes, mas não pode deixar de acontecer a intervenção. Não pode. Bom, outra vez eu fui falar mais alto que a minha mãe para ir para uma festa junina. Ela disse, você não vai. Eu disse, eu vou. Ela disse, você não vai. Pegou o cipó, correu atrás de mim, eu subi no cajueiro. Eu desci do cajueiro 8 para 9 horas da noite, porque deu fome e eu tinha que dormir em algum lugar. Mas eu não fui. Eu não fui. Então, se nós não fizermos uma intervenção hoje, amanhã nós pagaremos um preço muito alto. Muito alto. E até correremos o risco de perder o nosso filho para o mundo. Precisa, necessita. Deuteronômio 4,9 diz, e você farás os teus filhos saberem, e os filhos dos teus filhos, para o vovô, para a vovó. Tem aquela ideia de que vovô e vovó, eles têm, parece que um carinho a mais, né? É como se não quisessem bater, não quisessem brigar. Não caiam nesse erro. Para teus filhos e para os filhos dos teus filhos, eduquem eles corretamente. Então, vovô e vovó, não passem a mão no procedimento do seu filho. Olha, tem isso ditado, vocês já ouviram, que tem neto que faz gato e sapato do avô e da avó. Ó, João Paulo, ó. Isso não pode, nós somos cristãos, seguimos princípios. Entenderam, irmão? Seguimos princípios. Então, aí eu vou citar, o irmão Paulo citou ainda há pouco ali, mas está listado aqui, ó. Ensinem os seus filhos no caminho em que eles devem andar, e quando eles forem velhos, eles não vão se desviar deste caminho.
Ensinem os seus filhos a respeitarem o Senhor. Olha, esse levanta. Irmãos, eu fico agoniado. Desse bando de criança, adolescente e jovem levantando na hora do culto para ir beber água, para ir ao banheiro. Tem criança que eu vejo levantar 4, 5 vezes. Vai para onde? Olha, eu já barro bem ali. Tem uns que já vão zangados, já me olham, já dobra, já passa ali pelo meio, já não vai nem passar por mim. Meus irmãos, isso é uma coisa séria. Tira a atenção de quem veio aprender, de quem veio adorar. Geralmente são mais os adolescentes ou pré-adolescentes que estão nessa fase. Não levanta agoniado, e você tem autonomia. Diga para o seu filho, sente aí, faça que nem uma romana. Está com vontade de ir ao banheiro? Mostra que está com vontade de ir para o banheiro mesmo. Irmãos, é muito feio um pré-adolescente ou adolescente saindo e voltando toda hora, desrespeitando quem está aqui na frente, porque você ir beber água. Eu não acredito que no prazo que nós passamos aqui, de 1h30, tem que beber água 4 vezes. Se tiver, compre uma garrafinha. Olha, eu vendo lá na loja essas garrafinhas. Pode ir lá, ainda faço desconto para vocês. Tá bom? Compre uma garrafinha, irmão, irmã, para o seu filho. Eduque, diga para ele, sente. Pode sentar. Não saia daqui. Ouça a palavra que está sendo ensinada. Porque se nós não fizermos isso, eles vão ficar envergonhando. Dando mau exemplo para os visitantes. Olha como é lá na igreja dos crentes. O pessoal não sossega, não quieta. É um desrespeito enorme, grande, intenso. Então não pode, irmãos. É nossa responsabilidade, nós não podemos dar essa abertura. Não podemos. Se ele tem necessidade de estar indo ao banheiro, se é por uma questão de doença, de questão de saúde, fisiológica, eu recomendo até que sente mais um pouco ali retirado, que fica mais perto da porta. Comunique para que a gente saiba. Porque é uma questão, a obra do Senhor ela tem que ser feita com decência e ordem. Não com desordem. Certo? Então, tá esse levanta, parece que tem, não sei, umas taxinhas, algum prego, alguma coisa aqui nos bancos que não sossega. Ou então conversando um com o outro. Irmãos, se você tem um filho que é pré-adolescente, parece que eles se acham. Não deixa ele sentar só ele com outro adolescente, não, que ele vai dar problema isso aí. Outro pré-adolescente. Eles vão conversar. Tem famílias, eu fico observando aqui, eu acho interessante, né? Eu já observei algumas famílias. O pai senta, aqui estão os 2 meninos, ou os 3, e a mãe do outro lado. Está ali uma barreira, de um lado e do outro. Mostrando a educação que deve ser dada ali. Nós viemos para cá para aprendermos, para adorar, para orar, para estarmos em comunhão uns com os outros. Se dermos liberdade para os meninos, eles vão fazer o que quiserem. Vão fazer. Não pode acontecer assim. Não deixe os seus filhos ficar conversando. Às vezes o pai olha, lá está o filho conversando, o pai só olha assim, parece uma labigopa atrás, ó. Aí volta. Não faz nada. O que é isso? Cadê o princípio cristão? Vem cá, sente aqui. Aqui do meu lado. Fique conversando aqui do meu lado. Não, vem cá, bem aqui. Se o seu filho não vem, é porque quer dizer que já está num processo difícil, ele não está lhe obedecendo. E quando um pai chama um filho, ou uma mãe, é para o filho vir. Ei, vem aqui. Já é para o filho obedecer. Senão você já vê o grau de dificuldade que já se encontra esse menino ou essa menina. Não deixe ele ficar conversando. É muito feio, atrapalha, desrespeita. Isso daqui, irmãos, vão ficar zangados com o pastor agora. Irmãos, não encham seus filhos, as crianças, de brinquedo quando vocês virem para cá. Elas vêm aprender. Tem uns brinquedos didáticos lá na sala para ensinar a mensagem usando. Aí nós estamos cantando, os meninos estão brincando aqui sentados. Aí nós estamos ouvindo a mensagem, os meninos estão ali sentados, brincando, pensando, sabe Deus em quê? É importante. Não é uma questão de radicalismo. É por isso que tem a sala das crianças. Leve eles para a sala, eles têm brinquedos educativos.
educativos. Né? Já deixa, eu peguei, foi um susto com um menino com uma arma. Meu Deus do céu. Me corre ainda com uma arma. Que educação eu estou dando? Ah, pastor, é importante. É claro que é. Eu tenho que ensinar no caminho em que ele deve andar. E esse caminho exige de nós posicionamento. Se nós não tivermos esse posicionamento, não sou contra você vir trazer, levar para ali. Aqui nós estamos no templo de adoração. Irmãos, eu falo isso para vocês porque eu já passei por isso e tenho passado. Né? De olhar, meus filhos chegam aqui com um monte de brinquedos. Não, quando eu olho, está bem ali no banco. Meu Deus do céu, chega a me dar uma coisa. Vai deixar ela no carro. Você veio adorar, você veio respeitar, você veio aprender de Deus. E às vezes esses brinquedos não vão permitir que os nossos filhos respeitem a Deus. O pastor está falando, tanto faz como tanto fez. Eu pergunto para os meus, os maiores, né? O que foi que o pastor falou? Vocês lembram de alguma coisa que o pastor falou? Eu quero ver se eles estavam aqui crescendo. Né? Outro item aqui, meus queridos, nós estamos em uma geração onde tem... Aí nós vamos começar a entrar nos adolescentes aqui. Onde tem crianças e adolescentes que não respeitam a liderança. O diácono chama atenção, o menino vai ficar zangado com o diácono. Nós temos que ensinar os nossos filhos a respeitarem esses homens e essas mulheres que Deus colocou ali na liderança para cuidar da igreja. Na minha época ali, olha, eu sempre fui educado a respeitar os mais velhos, a tomar bênção dos mais velhos, a não intervir na conversa dos mais velhos. E hoje a gente está conversando, o menino chega, não foi assim não, é assim, 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 assim. Meu Deus do céu, por que isso acontece? Porque os pais estão falhando. Estão falhando. Vocês sabem que na nossa época, que se uma criança, se um pai só olhasse para a criança, era taca. Hoje nós ficamos com os olhos tortos. E a criança nem... Parece que não tem medo, não tem temor, não tem respeito. Então tem que ser observado. Agora ingressando já para os adolescentes. Isso bem aqui, ó. Papai e vovó. Não permitam que seus filhos adolescentes usem roupas que desagradem a Deus. Nós estamos em uma época, em uma fase de moda. Vocês já viram, né? Tem calça que começa a lasca daqui até no pé. Até que está um rabiscadinho, uma coisa bonitinha aqui é uma coisa. Mas está mostrando a perna, a cueca, a ponta da calcinha aqui. Isso, é bonito. Não, pastor, é porque ela gosta assim. Não, é você que não tem autonomia de mãe ou de pai. Não, mas ela vai comprar sozinha. Pois não deixa ela ir comprar só, vá com ela. Vá com ela. Olha, vocês sabem, tem menina que vem com short curto. Eu brigo, irmãos. Se seu filho chegar, alguns já devem ter chegado contado. Mas eu faço brigar. Eu digo, tu veio para a praia, foi? E nem na praia um crente vai se vestir desse jeito. Não, pastor, é porque eu não tenho dinheiro. Pois peça para o seu pai. Ele tem. Sua mãe trabalham para comprar uma roupa decente, adequada. Se deixar a mocinha comprar a roupa que ela acha legal da moda, a sua filha perde o testemunho, as pessoas começam a vê-la como uma piriguete. É isso, irmãos. É verdade, não respeita. Os homens, esses cabas que não têm o temor do Espírito Santo de Deus, ao ver uma menina dessa passando na rua, começa a mexer, começa a falar, até querer abusar. É assim, irmãos. E é você que temos que tomar esse posicionamento. Minha filha, essa roupa não é para você. Não é. Coloque a sua autoridade de pai. Olha, eu já lutei muito com jovem, muito. Hoje nós estamos na fase que os rapazes estão dando mais trabalho que a moça. Tá certo? Olha, a gente tem que estar em cima mesmo, pai. Né? Cuidado com o que você permite seu filho fazer. Tá bom? Desde criança.
E olha, eu já assisti uns vídeos até de uma meninazinha ali fazendo a TikTok, né? Com aqueles pedacinhos de... Meu Deus do céu. Eu falei, pastor, eu vou ter um piripaque, vai me dar uma coisa. Vai me dar uma coisa se eu ver uma criança assim, porque quando uma criança posta um vídeo, mais cedo ou mais tarde seu pai sabe. E se ele não faz nada, aí é que me dá o piripaque. Porque o pai tem que fazer. Tem que fazer, irmão. A mãe tem que tomar iniciativa, atitude diante de situações como essa. Aí se a gente coloca as criancinhas para vir só com um pitoco de roupa, quando ela for adolescente, ela vai querer continuar com aquele pitoco, até mais curto. Quando for jovem, aí que complica. Como complica, né? E assim, a gente tem aprendido muito, eu como pai, acredito que todos, na questão de disciplinar os nossos filhos, né? Orientá-los no caminho que eles devam andar. E muitas das vezes a gente tem que impor limites, porque os adolescentes, sempre eles fogem da origem, né? Dos princípios. Mas assim, eu mesmo aprendi muito sobre a disciplina. Porque antes eu achava que um pai, quando ele ia corrigir um filho, eu achava, mas não está demais isso e aquilo. Mas muitas vezes ele continua merecendo ser corrigido, né? Tanto que é bíblico. Ou seja, nenhuma disciplina é motivo de alegria no momento, né? Sim. Ela parece ser motivo de alegria, mas sim de tristeza. Mais tarde, ela, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Está em Hebreu 12:11. Então, assim, isso tem sido muito eficaz. Eu tenho aprendido muito a lidar com meus filhos e tudo, e orientá-lo. Eu agradeço por esse curso, por os irmãos que têm perseverado e a gente tem aprendido muito. É muito importante. Irmãos, na maioria das vezes está faltando a atitude do pai e da mãe. Na maioria das vezes é isso. Porque o adolescente ele vai naquilo que ele assiste na mídia, que os seus colegas falam, né? Exemplo, ó, eu citei várias coisas aqui. Então, nessa questão de roupa, de pinturas, ontem eu cumprimentei uma jovem e disse assim, minha filha, o que foi que aconteceu com o teu lápis de olho que ele veio até aqui? Tu perdeu? O que foi que ficou até aqui? Eu falo, você pergunta para o jovem se eu não falo. Eu falo para ele, porque qual é a necessidade de pintar até aqui assim? Né? Eu olhando para você, se eu não fosse cristão, te encontrasse na rua, eu ia dizer que tu é uma moça de maus princípios. Não é? Aí o pai vê e não faz nada, a mãe vê e não faz nada e não fala. Que isso? Que geração é essa? Nós temos essa autonomia e teremos, como eu falei para vocês, nós, ainda quando velhinhos tivermos, mas esse respeito à autoridade dos pais não é tirado. Não é. Ele vai passar ali para a senhora o microfone. Pastor Wellington, eu fico doente com todos esses tipos de coisas que você fala. Não que eu não tenha falhado como mãe, que eu falhei sim. Aquilo onde eu errei, eu reconheço que eu fui falha. Mas eu vou lhe dizer aqui uma coisa que me entristece muito. É um pai ou uma mãe dizer assim, minha filha tem 2 aninhos, mas ela abre a gaveta dela, ela veste o que ela quer, ela já sabe o que ela quer. Sabe não. Não tem esse negócio. E onde está a sua autoridade de pai? Onde está o seu posicionamento de ensinar, de mostrar para o seu filho que quem manda é você, que ele tem que cumprir as suas ordens? Porque a criança não sabe o que ela quer. Não sabe. Ela não sabe. Aí, nessa questão de adolescência, uma vez o meu filho, ele queria ir para um lugar que eu sabia que se ele fosse, ele não voltaria. Mãe, eu vou. Digo, vai não. Vou. Digo, vai não. E ele disse, por que eu não vou? Porque sou eu que estou lhe dizendo que você não vai. Aí ele foi e disse, e ficou, sabe, naquele moído. Moça, aquilo me irritou tanto. Meu filho, você quer ir? Olha, eu lhe levei para a igreja, lhe criei dentro da igreja e lhe ensinei aqui dentro de casa, você é testemunha. E você sabe que eu quis lhe conduzir no caminho que leva ao céu. Você quer ir para o inferno? Quer? Pois eu vou lhe levar lá. Você quer ir? Agora, o que acontecer com você lá, faça de conta que eu nunca existi. Nem lembre do meu nome. Pronto, ele passou uns 3 dias que só se viu o sujeito lá mordido, mas não foi. Se que você quiser, você vai. E outra vez ele perguntou por que não podia ir com fulano. Digo, porque fulano não tem
a amizade de fulano não condiz com o seu caráter, que não foi isso que eu lhe ensinei. Aí ele foi e disse, mãe, o menino está ali na porta, a senhora está falando dessa altura, chame ele aqui para me dizer para ele, por que que ele não vai com, você não vai com ele? Cortei essa, uma vez ele quis bater de frente comigo, eu digo, meu filho, você me conhece? Ele disse, não. Você está vendo o meu tamanho, não está? Disse, estou. Pois é, eu sou mulher, falo fino, mas se você quiser me conhecer, tente passar por cima da minha ordem. Não vou dizer para você que ele não fez coisa errada, que ele fez sim. Se eu disser, eu estou sendo hipócrita que ele não fez, ele fez. Você está entendendo? Mas não foi com meu consentimento, não foi falta de ensino, nem de educação, nem de autoridade. Porque diziam que eu era carrasca, que o conselho tutelar ia bater na minha porta. Eu digo, pode bater, se bater vai levar. Porque eu que trabalho, que carreguei ele no ventre, eu não posso disciplinar, o conselho tutelar não vai se meter na minha vida não, meu filho. É uma questão bem exigente. Olha, eu citei aqui alguns itens, eu vou perguntar, vocês respondam só para vocês, né? Vocês olham os celulares dos filhos adolescentes ou dos netos adolescentes que vocês têm? Eles deixam vocês olharem? Eu vou contar só uma experiência. Eu estive em um congresso de adolescentes, tem tempo, eu já trabalho mais de 20 anos em acampamento. E eu acho que foi em 2012, se não me falha a memória. E eu disse, adolescentes, eu tenho algo especial para vocês agora. E todo mundo se alegrou. Eu disse, eu quero o celular de todos vocês. E aí, aqueles que tiverem senha, eu vou chamar para você ir abrindo aqui para eu olhar o que tem. Meus irmãos, vocês devem ter ideia do que nós vimos nesses celulares. Do que nós vimos. Né? Então, pai e mãe, é para acompanhar sim. É para acompanhar. O meu entrou na fase da adolescência, eu vou em cima. É na televisão, é no computador, é no celular. Eu vou em cima. Deixa eu ver o que tu estava pesquisando aqui, deixa eu rastrear. Que hoje a gente rastreia tudo, né? Deixa eu olhar o que tu estava pesquisando aqui. Ele sabe, eu não deixo, eu não abro espaço ali. Por quê? Porque eu já vi, ó, de jovens e adolescentes, eu já briguei. Irmãos, olha, só sabe quem está no meio da Unijovem. Já chamei jovem e disse, isso é vídeo que se poste por um jovem, por uma jovem. Né? Só para vocês terem ideia. Aí a menina vai e está fazendo o vídeo do TikTok. Olha aqui, está mostrando o quê? Bem aqui, ó. Aí vai, vira e mexe, e vai, faz uma pontinha para cá, outra pontinha para ali. Mas que termo é esse? E o pior é que ainda tem algum jovem que vai lá e coloca um coraçãozinho, curti. Achei bonito, né? Que coisa! Nós temos que saber, nós temos que interferir, nós temos autoridade para interferir na vida do adolescente, sim. Eu digo para meus filhos, eles sabem, olha, isso daqui não adora a Deus. Porque está lá, assistindo, mas quando você olha, já tem outra coisa. Já está assistindo outro programa. Não, senhor. Não, senhor. Eu fui fazer uma visita a uma família, irmãos, tem um tempo, e aí as crianças lá para a sala assistindo, e aquilo na minha cabeça me incomodando. Não é? Aí eu fui lá, era um desenho, irmã Claudete, desenho. Mas nesse desenho eu acho que não tinha uma palavra sadia. As mais imorais possíveis. Desenho, irmã. As mais imorais possíveis. Eu chamei a família e disse, irmãos, vocês nunca olharam o que é que os filhos de vocês assistem. Olha aqui. Dê uma olhada. Aquilo nojento mesmo. Eu disse, não pode, usando o artimanha de desenho. Então nós temos que interferir, temos que olhar, temos que bisbilhotar mesmo. Né? Tem música mundana, por que não tem louvores no teu celular? O que é? Por que não tem uma Bíblia instalada no teu celular? Peça, olhe o celular do seu filho, do seu neto, olhe, interfira sim. Tá certo? Ah, olhei tinha um bicho daquele que está na moda agora, que é porque os adolescentes querem se matar esses tempos, né? É aquele Dark, oh meu Deus, quem já viu? Um personagem aí que é um monte de imagem. Como é que o adolescente não quer fazer besteira? Olha o que é que tem no celular dele. Né? Então, vale a pena você interferir, ir lá, mexer, bisbilhotar, dizer, pode tirar isso daqui, ó, pode tirar. O que é que tu quer com isso aqui? Se nós não fizermos, irmãos, quem vai fazer? Me digam, quem é que vai fazer? Se for os amigos, põe mais.
põe mais. Então, se você nunca acessou o celular do seu filho adolescente, eu lhe desafio a pedir para ele o celular dele. Me mostra o celular aqui. Aí lá no histórico de pesquisa, vê o que é que tem lá nesse histórico de pesquisa. Você vai ver, você vai conhecer um pouco. Olha o tipo de música que tem lá. Né? Aí você vai compreender. Olha quantas Bíblias tem instalado lá. Quantos cantores cristãos estão instalados lá. Dê uma olhada. Vamos ver, se nós não nos atentarmos, os filhos eles vão se perdendo. Não concordem que seus filhos participem de festas mundanas. Esse bem aqui, olha, irmãos, o tanto de adolescentes jovens que foram para ali, para aquelas festas juninas que teve, para ali, para das polícias, o tanto de adolescentes jovens que foram não foi brincadeira. Antes do pastor sair de férias, ele me disse, pastor, olha esses casos para mim. Aí eu fui olhar, né? Aí chamei os fulanos e disseram, pastor, nós vamos dedurar aí todo mundo logo. Foi esse. Chega, eu fiquei abismado de estar vendo os que estão. Jovens e adolescentes que nós olhamos e pensamos que está tudo bem. Eu fiquei assim engolindo seco. Eu fiquei, porque eu sinto, irmãos. E nós tivemos um estudo ontem, antes de ontem, e antes de ontem foi uma repreensão que eu tive com eles. Eu disse, como é que pode? Uma festa junina, para que santo é? Me diga, para que santo? São João, São Pedro. A Bíblia diz, vão lá, adore os santos. É isso que a Bíblia diz? Se você vai para uma festa dessa, você está participando daquilo que está sendo oferecido para aquele ídolo, para aquela coisa. Está concordando com aquilo. Não, mas a grande questão, os jovens que já têm autonomia, como eu disse para vocês, seus pais nem sabem, mas e os adolescentes que estavam lá? Como é que eles simplesmente foram, pai? A cultura não é maior que os princípios bíblicos. E nunca foi. Pastor, meu filho, quando ele congregava na cristã, ficava lá perto da praça, ele saiu da igreja, estavam aqueles festejos lá na praça, né? E aí os amigos, rapaz, vamos comer alguma coisa aqui? Ele disse, não, rapaz, não posso comer essas coisas aí, não. De jeito nenhum. Ele disse assim, tu não vai comer porque tu é miserável. Não, moço, não é por isso, não. Aquelas coisas que eles vendem lá para os santos, né? Faz aquele leilão, aquilo tudo para o santo. Essa ideia de cultural, irmão, isso tem alcançado muitas famílias. Nós vamos já dizer como é que é a questão bíblica. Sobre essa questão do cultural, né, que o irmão Henrique falou. No período junino, eu vi no Instagram uma mulher que ela tem sido referência para muitas mulheres cristãs, né? Inclusive, assim, quem segue lá a Rede 316 também tem falado muito nela. E eu vi uma postagem dela, assim, colocou figurinhas caracterizando aquele momento da festa junina ali, tudo voltado para aquilo ali. E me chamou a atenção aquilo ali. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso aqui? Aí eu olhei e tudo que ela falou não fazia sentido. Ela defendendo por causa da questão cultural, porque não sei o quê, não tem nada. E ela fez uma live. E eu disse, não, eu tenho que assistir. Eu não acompanhei ao vivo, né? Depois eu fui assistir, ficou gravado. E eu disse, não, eu tenho que assistir todo para não tirar, assim, fazer conclusões precipitadas, né? Então, eu assisti tudo. Ela tentou, de todas as formas, usou textos bíblicos, nada a ver. E, de todas as formas, ela tentou justificar ali que não tem problema, que para o cristão não há problema naquilo ali. E sobre ela tem filhos pequenos e colocou a situação dos filhos na escola e tudo mais. E eu fiquei impressionada. Eu disse, meu Deus, o que é isso aqui? E muitas mães cristãs estão seguindo, estão ouvindo, estão vendo aquilo ali e, às vezes, sendo influenciado por aquele pensamento ali, um pensamento totalmente errado, antibíblico. Eu disse, não, parei de seguir, não dá para seguir uma coisa dessa, não. Então, a gente também tem que peneirar. A gente tem que filtrar essas coisas, porque senão
a gente vai no embalo e acha só porque é fulana de tal. Olhe para a Bíblia, olhe para a palavra, verifique, analise, porque se não tiver respaldo na palavra de Deus, rejeite. Meus queridos irmãos, eu digo para vocês o que nós vivenciamos. Eu chamei, eu conversei, pensando que era só um jovem que o pastor tinha me indicado para eu cuidar, pensando que era só um. Eu peguei, foi um susto na hora da lista. Uma lista. Eu lembro o jovem dizendo para mim, antes de ontem, pois eu vou dedurar tudo, pastor. Está aqui, ó, é esse, é essa, é esse. Aí eu disse, meu Deus do céu. E os pais sabiam disso? Ah, pastor, eu não sei, mas que eles estavam lá, eles estavam. Então, se você souber que seu filho, sua filha estava lá, não fique calado dizendo, o pastor falou disso. Não, vem aqui, ó. Você é um homem, uma mulher de Deus. Você é luz, você não é do cão para estar no meio das coisas do cão. Comporte-se como um adolescente cristão. A gente tem que ter posicionamento com adolescentes, que eles querem pisar na gente. Tem que ter posicionamento. Eu digo para vocês que quando eu estou dando estudo para adolescente, eles querem... Não, senhor, pode parar bem aí. Não é assim que funciona, não. Tá certo? Então, assim, eu fiquei preocupado da quantidade. E tem mais, tem 2, 3, dançaram e fizeram isso. E tinha até coisa de boi pelo meio. Meu Deus do céu. Vocês estão vendo? Teus pais sabiam? Não, porque me disseram que se me desse tanto, eu ia dançar lá. Alguns ainda foram pagos, viu? Junino. Né? Vocês querem fazer uma festa? A Bíblia fala da festa das colheitas. Colham a banana, o milho, a abóbora, chama os irmãos da igreja, faça uma festa e vamos comer essas frutas lá. Bonito, bom. Festa das colheitas. Quer fazer festa? Né? Do tabernáculo. Quer fazer festa? A Bíblia fala de várias festas bíblicas. Não fala de festas sem propósito. Entendeu? Desde a escola, porque... Muito obrigado, irmã. Eu anotei até aqui esse item. Desde a escola, porque começa assim... Meus filhos diziam assim, mãe, tem que levar pipoca. Eu digo, pra quê? Não, porque vai ter a festa junina, digo, você não vai participar. Mas, mãe, todo mundo vai, aí vai perder ponto. Perca ponto, mas você não vai participar desses negócios aí. Não vai levar pipoca, não vai levar nada. Mas a professora, manda ela conversar comigo, porque aí eu explico para ela. Irmãos, aí é que está a grande questão. Muito obrigado, irmão Romano. Eu anotei aqui. Acho que 4 ou 5 desses jovens me justificaram, dizendo, mas eu ia perder ponto, pastor. Eu dizia, não. A nossa legislação respeita a religião. E se a nossa religião, aquilo que nós cremos, não permite que nós estejamos em um ambiente como este, nós devemos ser respeitados. Seja federal, seja estadual, seja municipal. Na hora em que o filho falar para você, eu vou perder ponto, vai não, meu filho, eu vou lá na sua escola conversar com o professor, ele vai passar uma prova, um trabalho, não se preocupe. Irmãos, nós temos autonomia diante da lei para isso. Não podemos aceitar com que os nossos filhos vão participar de algo assim. Isso é um desrespeito diante de Deus. A escola que eu trabalho foi colocado, né? E para fazer. E aí tem muitas meninas lá que são evangélicas. Disseram que não ia participar, mas vai perder ponto. Eu digo, não. A lei nos protege. Exatamente. Então, aí depois que muitas não foram, né? Aí tiveram alunos que vieram me questionar, porque fulano... Aí eu expliquei. Pois então eu também sou crente. Digo, me diga qual é a sua igreja e o nome do seu pastor, que eu vou conversar com ele, para saber. Aí eu vejo essa situação. Não tem isso. Então, a gente precisa mostrar que não é de qualquer jeito, porque se for é porque quer ir, mas a lei nos protege. Olha, eu conversei também, isso daqui eu presenciei, participei, e é você que tem essa autonomia com seu filho adolescente. Vou fazer uma festa de aniversário, ótimo. Eu gosto de ir na festa de aniversário, comer bolo, comer churrasco, eu gosto. Aí veio o tio dele que bebe, mas ele vai ficar ali no canto bebendo a cervejinha dele. Peraí, que conversa feia é essa? A festa é de alguém que adora a Deus e vai permitir coisas do cão na sua festa? Seu tio não sabe ficar 1 hora, 1 hora e meia sem beber? Pois que não venha para a sua festa. Né?
Ano retrasado, isso deu um problema. Retrasado que nós tivemos um problema sério aqui na igreja por causa disso. Que o jovem lutou. Não, é porque é meu parente, pode ser parente do cão. Mas a festa é em adoração ao Senhor pela sua vida. Como é que a pessoa... Mas é meu tio, pastor. Pode ser tio, pode ser quem for. Se você está admitindo, você não está sendo luz para ele. Ah, mãe é meu amigo. Não, não aceite que nas festas que os seus filhos fizerem, eles possam colocar itens mundanos. Isso é um desrespeito diante de Deus. Não pode acontecer. Né? Então, assim, é muita coisa. É muita coisa assim. Outro item que eu adicionei. Não admitam que os seus filhos fiquem dormindo em casa, tendo atividades de crescimento, amadurecimento para eles aqui. Meus irmãos, vocês têm autonomia, você chama, você vai até a rede, você vai até o colchão, levante, vá para a ópera. Se você não manda ele para cá, você manda ele para o mundo. Manda, porque ele vai para onde ele quer. Tem trabalho com os adolescentes? Levante, vá para o trabalho com os adolescentes. Acontece tal dia, nós temos domingo de manhã, ok. Vá participar da escola bíblica. Olha, graças a Deus, a turma que mais tem aumentado hoje é dos adolescentes. Ela dobrou o número de adolescentes. Tá certo? Mas eu fiz a contagem, são mais de 80 adolescentes que nós temos. Ainda não está a metade ainda aqui na igreja. Cadê os outros adolescentes na hora da escola bíblica dominical? O que é que eles estão fazendo? Ah, está cansado. Cansado estou eu, que trabalho manhã, tarde e noite aqui, né, fazendo as coisas para sustentar a família. Como é que eu, que sou mais velho, a Andiara já me chama de idoso, né? Eu que já sou mais idoso, tenho força para ir, e o menino que está cheio de energia vai ficar dormindo. Meus queridos irmãos, um pai e uma mãe cristã não admite isso, não. Se ele não veio aprender os princípios bíblicos aqui, ele vai aprender os princípios do mundo. Tenho certeza disso. É comprovado isso. Tem que tomar atitude, irmãos. Tem que ir lá, tem que chamar. Ah, eu estou com sono, levanta. Olha, eu puxo o lençol. Vocês acham que quando chega no domingo que eu não gostaria de ficar deitado mais um pouquinho? É claro que eu gostaria, sim. A gente, às vezes, o nosso corpo pede para não levantar. Mas aí eu levanto, eu vou puxando. Aí eu que faço? Eu puxo o lençol do João, eu vou embora. Levanta. Puxo o lençol da Débora, levanta. O Josué tem que carregar e colocar no sofá, dormindo e mexendo até acordar. Mas tem que ser, se eu como pai não fizer, me diga, irmãos, quem é que vai fazer? Quem? É um grande erro um pai e uma mãe vir para a escola bíblica e deixar seu filho, que poderia estar crescendo, amadurecendo, adorando e respeitando a Deus, deixar lá em casa. É um grande risco. Uma situação completamente que trará resultados desastrosos. Tá bom? Então, em relação aos adolescentes, tem várias outras anotações, mas não temos tempo, porque eu quero falar ainda dos jovens. Pais, vocês devem interferir na vivência dos filhos jovens. Maior do que eu mas é seu filho. Você vai interferir, é mais difícil, pastor? Mas enquanto vivo for, interfira na vida dele. Vou dar um exemplo para vocês. E vocês vão me dizer se não acontece. Ah, meu filho começou a namorar uma boa moça, mas não é da igreja. Não permita, não aceite. E põe seu posicionamento. Você é de Deus. Você quer namorar? Procure uma moça cristã. Procure um rapaz cristão. Porque quando o pai aceita, acabou. Ele diz, eu tenho o apoio dos meus pais. Pode ser a pessoa mais valorosa diante da sociedade. Mas como é que ela vai entender as coisas de Deus se ela não tem o Espírito de Deus? Como é que vai honrar e respeitar seu filho ou sua filha se não tem o Espírito de Deus? Como é que vai se interessar em vir participar, de congregar e estar junto com seu filho ou sua filha se não tem o Espírito de Deus?
você vai procurar uma namorada na sua igreja. Não, mas ela é crente. Crente de onde? Lá na igreja dela não tem rapaz, não. Pois ela que arranje lá um para ela, e você vai arranjar lá na sua igreja. A questão aqui é, não professa a mesma fé, não segue ao Senhor. A Bíblia mesmo diz que não pode, né? Isso chama-se de julgo desigual. Um cristão ali procurar namorar com uma pessoa que não é cristã. Eram casados, se entregaram a Cristo, ou já estavam namorando, se entregaram a Cristo, vão passar por um processo de ajuste. Mas sempre foram educados a isso e agora vem me aparecer com uma namorada descrente, um namorado descrente, e o pai e a mãe ficam calados. Pastor, é jovem. Mas tu é pai, tu é mãe. Ou não é? Fale, não está correto, não está correto. Eu vou insistir no namoro. Pode insistir se tu quiser, mas está errado diante de Deus. Tem que conscientizar, tem que falar. Não tem a minha permissão, não tem a minha bênção. Vocês sabem, a minha irmã, ela morou comigo até acho que ano passado, né? Foi morar agora com a mamãe, está morando. Aí veio agora no início desse ano, chegou com uma pessoa lá. Nós queremos namorar. E tal. Que eu que sempre criei, né? Sou o pai dela. Eu escutei, tudo bonito, falaram lá, fizeram as suas 1000 promessas. Eu disse, tá bom, não aceito o namoro de vocês, não permito o namoro de vocês, não concordo com o namoro de vocês, por isso. Você foi criada para viver, para conhecer um rapaz que ame a Deus. Mas não tem mais. E eu falei para o rapaz, se tu for homem, tu vai respeitar a minha decisão. Eu falei, irmãos, pode ficar zangado. Fica, mas eu vou criar um filho a vida toda e dar para o mundo ali, no momento que eu posso interferir. Se eu estou podendo interferir, eu vou interferir. Minha filha, você não foi criada para isso. Chorou, porque chorou. Chora, pega um lenço, enxuga. Mais tarde você vai compreender o que foi que eu fiz. Você vai compreender. E agora? Me abraça, me cheira, muito obrigado por você ter feito isso. No momento não entende, porque quer namorar, não sabe nem o que é namorar, né? Então a gente tem que tomar posicionamento. Irmãos, eu posso parecer radical, posso, mas no que eu puder, eu vou interferir. Eu vou. Só pedir a palavra, irmão Claudete? Eu tinha entendido. Ok, então, não aceitem, concordem, permitam que seus filhos namorem com pessoas que não amem a Deus. Se seus filhos estão namorando, seja com a permissão da igreja, a permissão pastoral, como alguns jovens têm feito, já fomos até consagrados aqui para casais que vão casar futuramente, eles estão namorando com a nossa permissão. Eles não têm permissão, o rapaz, para ir lá no quarto da sua filha, e muito menos a sua filha para ir no quarto do rapaz. Pai e mãe mantenham um padrão. Namorem, aqui é onde nós estamos vendo. Namoro cristão não é para estar no escuro, não é para estar em beco. Nós vamos lá em cima no meu quarto. Não, quarto é lugar de intimidade. A moça ou o rapaz, o pai e a mãe que permitem e dizem ser cristãos, estão fazendo muito mal para os seus filhos. Não permitam. Eu posso apoiar, o pastor Fábio pode apoiar, a igreja pode apoiar, mas eles não têm permissão para entrar um no quarto do outro. Não tem. E você tem que ser forte, ter posicionamento. O que é que uma moça vai fazer no quarto de um rapaz? Me digam. A minha avó dizia que pólvora e fogo explode. Não é? Ela dizia isso para mim. Ela falava, tu sossega, menino. Pólvora e fogo, quando se junta, dá uma explosão. Qual a necessidade de um rapaz ir no quarto de uma moça ou da moça ir no quarto de um rapaz? Então, pai e mãe, não permitam. São jovens cristãos, é testemunho. Pai, mas isso não vai acontecer. Pô, se não vai acontecer, então fiquem aqui. Melhor, aqui diante de todos nós, um testemunho cristão. Estabeleça limites. Deu 10 horas, meu filho. Pode ir. Não, mas a gente vai conversar mais um pouco. Vocês conversam amanhã. Hoje, encerrou. É constrangedor. Para não se tornar constrangedor, fale para sua filha. Minha filha, 10 horas em ponto, encerrou. Meu filho, 10 horas em pontos, encerrou.
Isso vai evitar com que eu vá lá embaixo, ou lá em cima, ou ali e diga, ei, encerrou. Se o filho ou a filha obedecer o pai e fizer, evita todo e qualquer constrangimento. Eu não posso, irmãos, eu recebi uma herança do Senhor, tá jovem? Tá, mas eu vou deixar que ele se perverta, tendo eu a capacidade de interferir? Não, não vou deixar. Se eu posso interferir, eu vou interferir. Então, não permita. Por mais, repito, que tenha o consentimento de toda a igreja para namorar. Mas quarto não é lugar para estarem namorados. Não. Eu não ouvi. Como foi, irmão? Diga, irmão. Dá tudo. Eu falo para os jovens, irmãos, eu falo muito aberto. Qual a intenção de vocês irem para o quarto, se forem? Qual a intenção de ir namorar no escuro? Nós já passamos por isso, irmão, vocês sabem. O pecado, ele mexe, ele vai até com que faz a pessoa errar. E por isso que tem que ser evitado, deve ser evitado. Irmãos, olha, papai e mamãe, não deixe seu filho jovem se tornar um preguiçoso. Tem pai e mãe que aceitam o menino dormir até sabe lá a hora que for. Espera aí, como é que nós vamos preparar para a sociedade um jovem que não quer trabalhar, não quer ajudar, quer ficar só dormindo, se a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A formiga, que é um inseto, ela trabalha, ela se prepara para o inverno. Então, pai, se seu filho está ali só quieto, só esperando cair do céu, diga para ele, só o diabo caiu do céu. Vá procurar um trabalho, meu filho, converse, fale. Arranje um emprego para você. Você vai precisar do seu dinheiro. Pai e mãe cristãos têm que interferir, sim. Deixar com que isso aconteça, você ficar... é claro que nós não vamos negar um prato de comida para o nosso filho, jamais. Mas ver que ele está se desenvolvendo ou ela ali como um preguiçoso, como uma preguiçosa. Não, senhor. Olha, eu fico muito preocupado quando eu vejo um jovem de 18 anos. O que tu faz? Não, eu fico só em casa. Só em casa. Tem tanto tipo de serviço. O Presidente Dutra é um lugar que tem muitas possibilidades. Na Unijovem, todo tempo nós estamos postando. É serviço aqui, é serviço acolá. Não, pastor, mas eu quero um emprego onde eu fique sentado assim, assim. Meu filho, eu estou estudando há quase 40 anos, não tenho um emprego onde eu fico sentado desse jeito. E tu quer do dia para a noite um emprego desse. Como é que pode? Eu falei para um jovem recente. Não, pastor, mas é que eu não gosto, é porque isso, é porque aquilo. Eu disse, não. Sinto muito. Não funciona assim. Não aceite, irmãos. Eles têm que aprender que eles vão tomar conta de uma família no futuro. Se o pai e a mãe não educar... Olha, eu acho muito interessante quando Paulo escreve a Tito, ele diz para as mulheres, em específico depois para os homens, né? Mulheres, vocês ensinem as moças mais jovens a serem excelentes donas de casa. Eu já disse, já desafiei, eu disse para as jovens. Falo para elas, não é possível, é uma vergonha, eu não acho nem tanto para o jovem, mas para o pai e a mãe dessa jovem que diz, eu não sei fritar um ovo. Gente, que tristeza. Uma moça não saber fritar um ovo, não saber fazer uma comida, não saber lavar nem a sua própria roupa. Mãe, a responsabilidade da mãe nessa questão de ensinar, e do pai também, no que diz respeito ao filho, ir lá, ó, você vai tomar responsabilidade de homem. De interferir em tudo no que diz respeito a isso, senão nós vamos ter uma geração de preguiçosos. Hoje parece que, olha, eu estava conversando com alguns, tem uns que duram 1 mês, 2 meses no trabalho. Por que será? Como é que vocês não conseguem durar mais de 3 meses? O que é que está acontecendo? O que é que tu faz lá, rapaz? Ah, pastor, eu não dou conta, a geração da Noni, eu não dou conta de carregar um saco disso, não dou conta de fazer isso. Não, peraí, pelo amor de Deus, né? Pode. O meu tem problema de saúde, um dia desse eu coloquei ele no pesado mesmo. Não, pai, eu disse, espera aí, carregue ainda, ainda não estou vendo você fungando aqui, então vai carregando essas tábuas aí, vai carregando. Pode ser assim não. Nós temos que ensinar, temos que educar.
Eu dei R$ 120 para o João, no dia desse, por ele ter me ajudado. Vocês precisavam ver a alegria. Mas a alegria dele, ele disse: agora eu vou trabalhar todo mês para o Senhor. Eu vou trabalhar. Quando foi ontem, ele disse: está atrasado o meu salário. Mas ele já está despertando, né? A minha filha tem 9 anos. Se ela ainda não ofereceu para vocês, ela vai oferecer umas pulseirinhas que ela faz, uns lacinhos que ela faz, e está escrito lá o nome, Débora Artes. Ela tem o cofre dela, tem a carteira dela, ela ganha um dinheirinho. Eu digo: minha filha, você tem que trabalhar. Nós fomos ao Mateus semana passada, lápis de cor, alguma coisa cara, viu? Ela pegou o lápis de colar, eu disse: eu vou pagar. Eu disse: não, papai, eu tenho meu dinheiro, eu vou pagar. Eu achei tão bonito. Mas o pai não pode aceitar com que o filho fique em casa ali esquentando a rede, esquentando o banco. Pelo amor de Deus. O meu pastor tem 5 anos. E todo dia a gente faz entrega de pão de queijo, a Carla faz com ele, às vezes. Quando chega em casa, ela pega R$2, 3, dá para ele. Só, meu filho, isso aqui é seu pagamento do serviço de hoje. Aí ele tem um cofre. Ele não é aquele que pega o dinheiro e diz: vou... Não, ele já vai, vou guardar no meu cofre. Eu dou todo o dinheiro que a gente dá para ele. Perguntar: mas você vai fazer o quê? Vou guardar no meu cofre. Ele não fala de gastar, não, é só guardar. Aí ele fala que é para guardar, para futuramente quiser comprar alguma coisa, né? Tem o dinheirozinho dele guardado. A gente sempre ensina isso daí para ele. Tem que ensinar, irmão. Se nós não ensinarmos, quem? É isso que eu fico perguntando. Quem é que vai ensinar esses bons valores que estão na Sagrada Escritura para os nossos filhos? Se foi dada a responsabilidade para nós, né? E por fim, eu listei várias coisas, mas eu vou citar esses que são mais comuns. Você tem todo o direito de interferir na amizade dos seus filhos. As más companhias corrompem os bons costumes. Mãe e pai têm, sim, aquele sexto sentido. A gente sabe, quando a gente olha para um indivíduo, se ele é gente boa ou não é. A gente já sente ali, é incrível. Pai e mãe têm isso. Não, meu filho, essa sua amizade bem aí não vai proceder. Chame e fale e diga realmente. Olha o que essa sua amizade está fazendo com você, olha para onde ela lhe leva. Olha como é o vocabulário dela. Olha o que ela lhe ensina. Irmão, se não vai ficar só... pastor já sabe, ele vai escolher. Pode até escolher, mas ele vai ouvir. Ele vai ouvir de mim. Quanto eu puder falar, eu falarei. Interfira, porque as amizades, elas levam muitos para fora da igreja, levam para o mundo, muitos jovens e adolescentes. As amizades influenciam na forma de vestir, na forma de falar, na forma de se comportar. E a Bíblia diz que existem bons amigos, amigos mais chegados que o irmão. A Bíblia fala. Então, eles podem desenvolver uma amizade boa, saudável, aqui onde nós estamos. Podem. Interfira, meu irmão, na hora que você vê alguém que você sabe que vai prejudicar a vida do seu filho, da sua filha, interfira. Fique o seu filho ou a sua filha zangado ou não. É melhor ter um filho zangado nos caminhos do Senhor, obedecendo a Deus, do que ter ele largado no mundo, sendo uma cobaia de Satanás aí. Eu digo isso para vocês. Então, tem que ter o posicionamento na vida dos nossos filhos. Quer sejam crianças, quer sejam adolescentes, quer sejam jovens. Não aceite eles ficarem lá. Os nossos jovens, nós temos o quê? Frequente na escola bíblica, de 35 a 40 jovens. Eles são fixos na escola bíblica. Mas nós somos 80, cadê os outros? Pode ser seu filho, pode ser seu neto, pode ser seu sobrinho. Cadê os outros? Tome iniciativa, meu irmão. Zangue ou não zangue o jovem, mas fale da importância de estar aqui. É muito importante isso. Vai garantir para o seu filho uma perspectiva de vida cristã. Uma vida que realmente agrade a Deus. Chame-os. Fale com sabedoria. Ensinem com amor. Se necessário for, usem a... É muito interessante isso. A questão de amizade. Só queria contar um caso. Assim, não eram famílias cristãs, né? Mas é caso da amizade, da má companhia. Um amigo meu de infância, assim, ele se formou em medicina, tá? Ali, só que ele tinha umas más companhias.
né? Ele era de uma família muito boa, tradicional lá da minha cidade, lá em Pernambuco. E aí, num final de semana, ele foi sair com essa companhia dele, foram para um barzinho. Tá? Essa era tão má companhia que pareceu homens para matar essa má companhia que estava com ele. Ele estava do lado, ele levou um tiro também, né? Sobrou um tiro para ele e foi na coluna dele. Então, ele tinha acabado de se formar, ficou paraplégico. Ele estava noivo, né? Então, uma vida que ele ia começar, parou por ali. Embora, assim, ele continue, ele é médico hoje, mas só que, assim, ele, por causa de uma má companhia, que ele não tinha nada a ver com a história, mas era uma má companhia que estava do lado dele, que iam para matar ele, questão de, parece que vendia drogas, alguma coisa desse tipo, né? E então, ele ficou para um médico recém-formado, noivo, ficou paraplégico, aí nem casou mais com a menina, né? E aí teve uma vida totalmente diferente do que seria para ele, por causa de uma má companhia. A gente fica impactado de ouvir algo assim, né? Uma vida brilhante pela frente, um noivo, um curso recém-formado, e acontece algo assim. Então, as más companhias, elas corrompem. Viu, meus irmãos? Aqui foi só uma beliscadinha daquilo que realmente nós precisamos observar, né? E aí, nós finalizamos agora, você fazendo uma observação para o seu filho adolescente, para o seu filho jovem. Você sabe me dizer isso, mas eu quero que você diga para Deus. Ele é um turista aqui, ele vem de vez em quando só, para as atividades dos jovens e adolescentes. Você sabe melhor do que eu. Você sabe. Se você identificar que seu filho é que nem um turista que vem aqui só de vez em quando, tome uma atitude de pai e mãe cristã. Tome essa atitude. E apresente diante de Deus e haja para que a transformação realmente aconteça, tá bom? Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus por esse tempo muito proveitoso, muito bom. E à noite nós temos culto de proclamação do Evangelho. A irmã Claudete estará hoje com a palavra, não é isso? Amém, graças a Deus. E vamos orar. Pai bendito, muito obrigado pelo tempo tão precioso que nós tivemos, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Sabemos, Senhor, que a tua palavra às vezes fala ao nosso coração de uma forma dura, mas nós estamos aqui para obedecer, Senhor. Estamos aqui para sermos consertados onde estivermos falhando, Senhor. Direciona-nos a cuidar dos nossos filhos da maneira correta, da maneira que te preste respeito, honra e louvor, Senhor. Que possamos nos importar com o tempo que eles estão investindo, se estão vindo te conhecer, se estão ficando em casa. Ó Deus bendito, tenha compaixão. E ajude-nos a fazer a diferença na vida dos nossos filhos, netos também, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, dá a sabedoria que necessitamos para educá-los. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe e até mais tarde.